boa noite. Boa noite. A contaminação de peixes pelo garimpo ilegal ameaça a saúde da população em estados amazônicos. O presidente Lula volta a defender uma moeda única na cúpula de países sul-americanos. O discurso dele em defesa do regime venezuelano provoca críticas dos presidentes do Uruguai e do Chile. E em declaração conjunta, os presidentes reunidos em Brasília afirmam compromisso com a democracia. No Paraná e no Rio Grande do Sul, 2 instâncias da Lava Jato vão ser fiscalizadas por ordem do Conselho Nacional de Justiça. Bancos brasileiros assumem o compromisso de negar crédito a frigoríficos que comprarem gado de áreas desmatadas ilegalmente. Dados do IBGE mostram que o número de estudantes negros matriculados no ensino médio é o mesmo de brancos de 10 anos atrás. As capitais da Rússia e da Ucrânia são alvos de bombardeios. Governos estaduais prorrogam uma campanha de vacinação contra a gripe. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal fez uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena do Baú, no sudoeste do Pará. Os agentes prenderam 2 pessoas, apreenderam 3 aviões e destruíram balsas usadas pelos garimpeiros ilegais no rio Curuá, no município de Altamira. Uma consequência direta do garimpo ilegal ameaça a saúde dos brasileiros nos estados do norte. Um estudo concluiu que 1 em cada 5 peixes consumidos na região está contaminado. O mercúrio usado para separar a areia do ouro é descartado nos rios pelo garimpo ilegal. Um estudo avaliou a qualidade do pescado em 17 municípios de 6 estados da Amazônia. E os resultados são alarmantes. Na média, 21% dos peixes que chegam à mesa dos moradores da região norte têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros. Os piores índices estão em Roraima, onde 40% de peixes carregam um metal pesado acima do limite recomendado. O Acre vem na sequência, seguido de Rondônia e Amazonas. Por último, e ainda assim com índices preocupantes, estão Pará e Amapá. A pesquisa não avaliou o pescado nos outros 3 estados que compõem a Amazônia Legal. Entre as capitais pesquisadas, Rio Branco apresentou o maior potencial de contaminação, que chega até 31 vezes acima do recomendado entre crianças de 2 a 4 anos de idade e até 9 vezes nas mulheres em idade fértil. Então, uma mãe que está se alimentando de peixe contaminado, esse mercúrio já passa para o feto. Então, existem relatos de crianças nascendo, por exemplo, na bacia do Tapajós, com problemas neurológicos e até já necessitando de cadeira de rodas no 1º e 2º ano de vida. No Acre não há registros de garimpo, mas o pescado consumido aqui vem de outros estados castigados por essa prática. Então o Acre está rodeado de regiões com muito garimpo, como na fronteira com o Peru, mas também em Rondônia. Essa pesquisa focou no peixe que estava sendo oferecido nas feiras dessas cidades. E o Acre, ele tem muito do seu pescado sendo abastecido dessas outras regiões, né? O coordenador da pesquisa diz que a contaminação do pescado da Amazônia é uma questão de saúde pública. O mercúrio utilizado no garimpo provoca lesões neurológicas importantes que afetam o desenvolvimento das crianças e comprometem as futuras gerações da Amazônia. Crianças que vão ter dificuldade na escola, que vão ter problemas para acessar a universidade, com isso vão ter problemas de ter bons empregos, e esse processo, no final das contas, vai acentuar as desigualdades históricas que existem na Amazônia e aumentar a pobreza. O Ministério do Meio Ambiente reiterou o compromisso do governo de acabar com o garimpo ilegal, que iniciou em fevereiro a retomada da terra Yanomami e que está atuando em vários outros territórios indígenas. Os bancos brasileiros decidiram aumentar o rigor na abertura de crédito para frigoríficos. Nas regras aprovadas pela Federação Brasileira de Bancos, as principais instituições financeiras públicas e privadas vão passar a negar empréstimos e financiamentos a frigoríficos e matadouros que compram gado de abate criado em áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A medida atinge propriedades com mais de 100 hectares.
Para conseguir crédito, os frigoríficos vão ter que criar um sistema de rastreabilidade até o fim de 2025, com informações como documentos da compra do gado, se há embargos, se o local de criação do gado está dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação, se o cadastro ambiental rural das propriedades está em dia e se o empregador submeteu trabalhadores a condições análogas à escravidão. A Febraban acredita que o protocolo pode facilitar a venda da carne brasileira diante das exigências do mercado externo. A ideia aqui é a gente também está alinhado às melhores práticas de mercado, a outras jurisdições, né? A União Europeia, por exemplo, tem uma regra já aprovada que ela vai restringir as exportações brasileiras, caso não se comprove que essa exportação é livre de desmatamento ilegal, e também atende ao anseio de consumidores, de investidores, de acionistas dos bancos que estão preocupados com a agenda ambiental, com o impacto climático e estão cada vez mais engajados nessa agenda ESG. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que apoia iniciativas que aumentem os padrões de sustentabilidade em todos os elos da pecuária, mas defende que a medida seja estendida a outros setores. A ABEC considera que é uma medida positiva, porque, na verdade, o nosso setor já vem implementando essas medidas de monitoramento do desmatamento desde 2009, né? O nosso entendimento é só que isso não pode ser um esforço só do setor frigorífico. A gente precisa de outros setores da economia participando, inclusive o setor financeiro, né? E de um esforço muito grande de governo para conter a ilegalidade na Amazônia. A Febraban diz que desde 2014 tem uma autorregulação para tratar da responsabilidade socioambiental, aplicável a qualquer tipo de operação e cliente, e que vai continuar conversando com autoridades, mercado e sociedade para implementar uma agenda verde. A cadeia de produção de carne é estratégica para a economia brasileira. Nesse setor, o Brasil é o maior exportador do mundo, negocia com centenas de países e exporta 28% da carne bovina produzida no país. Na análise do MAP Biomas, que acompanha o desmatamento, a medida da Febraban aumenta o controle de toda a cadeia produtiva, ao fazer com que o dinheiro chegue onde a pecuária é feita de forma sustentável. Não precisa mais desmatar para ter uma pecuária de qualidade. Você pode aumentar a produtividade tendo mais animais por hectare e aproveitando melhor as áreas. Evitar que você tenha crédito indo para a abertura de novas áreas na Amazônia é um caminho muito importante para a gente diminuir e eventualmente acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030, que é a nossa meta do país. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta estabelece que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. Além desse ponto, que não é aceito pelos povos indígenas, o projeto de lei traz outras mudanças, como a possibilidade de a União retomar terras indígenas em caso de alteração de traços culturais da comunidade e destiná-las ao Programa Nacional de Reforma Agrária com lotes preferencialmente para os indígenas. O projeto também abre a possibilidade de se validar títulos de propriedade ou posse de particulares em áreas das comunidades indígenas. Proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas, permite contrato de cooperação com não indígenas para atividades econômicas e o contato com povos isolados para intermediar uma ação estatal de utilidade pública. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, diz que o projeto é um genocídio legislativo e que é uma ameaça aos povos originários. Vai afetar diretamente povos isolados, autoriza a entrada, o acesso de terceiros em territórios onde vivem pessoas, povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, mesmo com indígenas que vivem no mesmo território. Cabe a nós lutar pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. Em São Paulo, um ato organizado por comunidades Guarani fechou a rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, de manhã. Em Brasília, indígenas de várias etnias se concentraram na esplanada dos ministérios e saíram em caminhada ao Congresso com faixas de protesto.
Apesar dos protestos e dos pedidos do governo para retirar esse projeto de pauta, Arthur Lira chegou aqui ao plenário e colocou a proposta em votação. Foi o primeiro item da pauta de hoje. O relator, deputado Arthur Maia, do União Brasil, afirmou que o projeto dá segurança jurídica aos indígenas que já ocupam as terras e aos produtores rurais. A Constituição brasileira fala que os povos indígenas que tradicionalmente ocupam uma terra têm direito a essa terra. O que é tradicionalmente? É aquilo que se pode dizer no direito de um conceito jurídico indeterminado. E cabe a nós, portanto, legisladores, avançar para determinar esse conceito, porque a lei e a vida de tantas pessoas não pode viver nesse limbo de insegurança. A votação na Câmara foi marcada há pouco mais de uma semana antes de o assunto voltar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento no STF foi suspenso em 2021 após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou a retomada para quarta-feira da semana que vem. Até o momento, há 2 votos, um a favor e um contra o marco temporal. Pesquisadores registraram um cardume de 105 tubarões galha preta na baía da Ilha Grande, no litoral do estado do Rio. Os cientistas vão monitorar o comportamento dos animais durante os próximos 30 meses. Essa espécie está ameaçada de extinção. Hora de saber como fica a previsão do tempo em todo o país. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você também. Maio termina com previsão de temporal no litoral do Pará, do Maranhão, também de Alagoas, de Sergipe e principalmente no Sudeste. É onde o tempo fica mais fechado e o risco de chuva volumosa é maior. Inclusive tem possibilidade de alagamento e deslizamento em São Paulo e no sul de Minas Gerais, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Do sul do Rio de Janeiro até a região metropolitana do estado, são esperadas fortes pancadas de chuva. As instabilidades ganham força por causa de uma baixa pressão que está em Mato Grosso do Sul e que deve chegar ao litoral paulista até amanhã à noite. São Paulo é a capital com o maior volume de chuva, 40 milímetros. Em apenas um dia pode chover mais do que o registrado no mês todo. E somente por isso a média de chuva de maio deve ser atingida. Também faz frio, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Na cidade do Rio, nada de calor também e chuvarada. De manhã, muitas nuvens e 17 graus em média. À tarde, chove forte em alguns pontos e a máxima prevista é de 25 graus. À noite, risco de temporal, com raio, ventania, grandes acumulados e a temperatura fica em torno dos 19. Outras capitais no caminho da chuva intensa são Aracaju, Maceió, São Luís e Belém, com 28 e 32 graus. No extremo sul de Goiás, também pode dar uma pancada de chuva mais forte, enquanto nas outras regiões, em verde aqui no mapa e que não apareceram no aviso de temporal, chove de forma mais isolada. O sol predomina nas partes em amarelo, interior do Rio Grande do Norte. Essa região que vai do Piauí ao oeste do Espírito Santo e até a divisa de Goiás com Tocantins. Essa faixa, que se estende do Acre até o Pantanal de Mato Grosso do Sul. E essa outra, que vai do oeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Florianópolis, os termômetros chegam aos 24 graus. Em Cuiabá, 29. Em Rio Branco, 30. Em Porto Velho, 32. Em Palmas, 33. E em Teresina, 34 graus. Todas elas com tempo firme. Uma boa noite para você, Renata e Bonner. A seguir, governos estaduais prorrogam a campanha de vacinação contra a gripe. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe e menos da metade da população foi aos postos de saúde. Além de cuidar das plantinhas em casa, seu Hermes ainda trabalha como químico em um laboratório. Ele está com 82 anos e diz que desde que começou a tomar a vacina contra a influenza, nunca mais teve uma gripe forte. Por isso, todo ano, quando a campanha começa, é um dos primeiros a se imunizar. A gente sempre confiou na vacinação, entendeu? Eu acho que se a gente não vacinar, a gente transmite a gripe também, né? É um vírus, né? Mas nem todo mundo tem a consciência do seu Hermes.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou há quase 2 meses, com a meta de vacinar mais de 80 milhões de pessoas. Mas até agora, prestes a terminar, não atingiu nem metade do público-alvo. 45 milhões de doses ainda estão disponíveis nos postos de saúde Brasil afora. Em alguns estados, até a tarde de hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação não tinha chegado nem a 30%. É essa a situação no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Acre. Por causa da baixa cobertura, pelo menos 7 estados já confirmaram que vão prorrogar o prazo de vacinação. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará e Sergipe. É o que o Ministério da Saúde orienta. A ideia é que a campanha prolongue até a utilização das doses que já foram distribuídas pelo Ministério. O Ministério não vai distribuir novas doses, né? Nós distribuímos 80 milhões de doses. E agora nós estamos orientando o prolongamento desse prazo para que essas doses sejam utilizadas. A baixa procura é uma preocupação, porque é nesta época do ano que o risco de internações e casos mais graves da doença aumentam. No inverno o ar está mais frio, diminui a quantidade de sangue circulando na região do nariz, da garganta, isso facilita que o vírus entre e se instale ali. Além disso, nessa época, exatamente porque está frio, as pessoas ficam mais dentro dos ambientes, com janelas fechadas, que propicia a circulação interna desses vírus e um alastramento naquela comunidadezinha fechada ali. Dona Deneuza sabe que a gripe pode ser perigosa, por isso todo ano garante a sua dose de proteção. Eu quase não gripo mais. Os hospitais estão cheios. As UPAs está cheia, então tem que prevenir, com certeza. O número de brasileiros pretos e pardos matriculados no ensino médio está 1 década atrasado em relação ao número de alunos brancos. A escola é para todos, mas tem dias em que a Cecília acha que não é para ela. Todo dia ter que provar o meu valor como uma jovem negra é difícil. Não vou mentir pra você. Cansa. E na hora que bate o cansaço, a jovem de 17 anos pensa em trocar o diploma do ensino médio pela carteira de trabalho. Eu tenho aquela mente de que eu tenho que ajudar a minha mãe em casa. E escola, trabalho, e escola, trabalho, casa, escola, trabalho, casa. É fica muito correria e muito puxado. Então já assim, pensei na possibilidade de abandonar a escola para arrumar um trabalho. É uma história contada mais vezes por alunos pretos e pardos. São eles os protagonistas de anos de exclusão do sistema educacional, como mostra um levantamento da ONG Todos pela Educação. O percentual de jovens pretos e pardos matriculados no ensino médio em 2022 é o mesmo de brancos 10 anos antes, ou seja, existe 1 década de atraso entre eles. Entre os jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio, a distância é ainda maior. É uma caminhada desigual, porque começou de pontos muito diferentes. A questão, dizem os especialistas, é que é preciso acelerar a inclusão de pretos e pardos no sistema educacional, especialmente no ensino médio. É que a solução para a desigualdade social passa por aqui, pela escola. Se a gente resolver a desigualdade na educação, a gente já começa a resolver a desigualdade também em outros campos. No campo social, no campo econômico, porque a desigualdade educacional, ela é o berço da desigualdade socioeconômica. Por isso que políticas intencionais, fortes, abrangentes, com muita intensidade, são necessárias para acabar com essa diferença e fazer com que todos os alunos avancem. A gente precisa ter grandes processos de diálogo, de formação continuada, com servidores que estão nas secretarias, com professores, com gestores, para que essas pessoas consigam desenvolver ações que tragam para a perspectiva pedagógica maneiras de endereçarem os impactos do racismo no contexto escolar. O diretor da escola no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, não desiste de nenhum aluno.
É muito importante trabalhar a conscientização quando você tem a identificação disso, o desenvolvimento de pautas afirmativas, de desconstruções e práticas antirracistas, para que a gente tenha, além da conscientização, empoderamento, para que esse aluno saia e construa a continuidade da sua identidade ainda. Foi ele quem resgatou a Cecília, dividida entre estudar e ajudar a mãe. Também não quero abandonar a escola porque eu tenho um sonho de ver ela lá embaixo e eu lá em cima no palco e ela sorrindo para mim, vendo eu me formar. O poeta e escritor Marco Lucchesi assumiu a presidência da Biblioteca Nacional. A Orquestra de Cordas de Volta Redonda abriu a cerimônia no prédio histórico de 113 anos. Marco Lucchesi assumiu oficialmente a presidência da Fundação Biblioteca Nacional, 4 meses depois de ser nomeado ao cargo. A Biblioteca Nacional é dos mais belos ecossistemas do Brasil. Floresta de exemplos, natureza e cultura, memória social, que cada geração buscou guardar. Marco Lucchesi também é romancista, ensaísta, tradutor e autor de 50 livros. O carioca ocupa a cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras e presidiu a instituição entre 2018 e 2021. Agora tem a missão de gerir a maior biblioteca da América Latina, com 10 milhões de obras. Hoje, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou um investimento de 30 milhões de reais para a modernização do prédio anexo, que abriga parte do acervo. Nossa biblioteca tem mais de 1 milhão de visitações, a ano. Então isso é uma coisa belíssima e queremos incentivar a cultura brasileira e a Biblioteca Nacional. No discurso de posse, Marco Lucchesi reforçou o compromisso com a democratização da leitura e disse que não há espaço para censura. O novo presidente da Biblioteca Nacional quer ampliar o diálogo com projetos sociais, fortalecer o quadro de funcionários da instituição e recuperar o acervo de obras perdidas. Ele também planeja firmar acordos com países da América Latina e do continente africano. Continuaram a fazer a política da boa vizinhança a partir da diplomacia do livro, que é aquela que aproxima povos. Outra novidade é a criação do prêmio Aculi, para estimular a produção literária, principalmente entre povos originários e ribeirinhos. Nós temos sim a responsabilidade de ampliarmos o acesso cada vez mais à biblioteca digital, que é exemplar para o mundo, para a América Latina, mas também ampliar um dossiê étnico das terras quilombolas, das línguas múltiplas praticadas nesse país, é a pluralidade. A seguir, o discurso do presidente Lula em defesa do regime venezuelano provoca críticas na cúpula de países sul-americanos. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília 10 presidentes sul-americanos. Foi criticado pelo discurso de ontem em defesa da Venezuela e disse que as divergências fazem parte desse tipo de reunião. Além de Lula, estavam presentes Nicolás Maduro, da Venezuela, Chan Santoc, do Suriname, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, Irfan Ali, da Guiana, Guilherme Lasso, do Equador, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Gabriel Boric, do Chile, Luiz Arce, da Bolívia, Alberto Fernandes, da Argentina e Gustavo Petro, da Colômbia. Alberto Otárola, presidente do Conselho de Ministros do Peru, representou o país. A presidente Dina Boluarte enfrenta uma crise institucional que a impediu de deixar Lima. Esse encontro é um primeiro passo na busca de consenso que una os países da região em torno de prioridades comuns. O presidente Lula, que promoveu a reunião, começou propondo a integração em 10 áreas: moeda comum, economia, regulação, atualização da cooperação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, energia, educação e defesa. A moeda comum seria uma referência monetária própria da América do Sul, que substituiria o dólar nas transações comerciais. No meio ambiente, a ideia é ter ações coordenadas entre os países. E na saúde, Lula propõe reativar o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde para a adoção de medidas que ampliem a cobertura vacinal e a assistência às populações mais carentes e os povos indígenas.
Lula propôs ainda um prazo de 120 dias para que os governos do continente definam um novo desenho de integração regional. Deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Senhoras e senhores, tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Depois de Lula, cada presidente pôde falar por 15 minutos. Era para ser uma sessão reservada, mas o uruguaio Lacalle Pou transmitiu a fala dele numa rede social. De direita, ele criticou a existência de diversos grupos regionais, como Mercosul, CELAC, ProSul e Unasul. Alguns deles se tornando o que chamou de clubes ideológicos. Basta instituciones. Vayamos al tema de la UNASUR, que vamos a poner el nombre a las cosas. Cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a ProSur y dijimos que no, por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos. Lacalle também criticou a fala de Lula, que ontem chamou de narrativa as críticas de boa parte do Ocidente sobre a falta de democracia e o autoritarismo do governo da Venezuela. Ahora, esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. O presidente do Chile deixou o encontro mais cedo por compromissos internos no país. Em entrevista antes de ir embora, Gabriel Boric, de esquerda, também criticou o discurso de Lula em relação à Venezuela. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. O encontro terminou com a assinatura de uma carta de intenções. Entre outros pontos, o grupo reafirmou a visão comum de que a América do Sul constitui uma região de paz e cooperação, baseada no diálogo e no respeito à diversidade dos nossos povos, comprometida com a democracia e os direitos humanos. Numa entrevista coletiva, o presidente Lula falou sobre a conclusão dos trabalhos e foi questionado sobre as críticas que recebeu dos presidentes do Uruguai e do Chile. Lula disse que as divergências fazem parte desse tipo de encontro e insistiu no argumento de que existe uma narrativa mundial contra a Venezuela. Então, o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia
e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. Eu acho que a Venezuela merece respeito e somente com a gente exigindo o respeito e trabalhando, a gente pode consolidar o processo democrático na Venezuela. Aqui não foi convocada essa reunião um grupo de amigos do Lula. Foi convocado os presidentes dos países da América do Sul para a gente discutir a possibilidade de construir um órgão multilateral capaz de dar densidade orgânica para as nossas relações com outros blocos econômicos. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, ordenou uma fiscalização em 2 instâncias da Lava Jato, no Paraná e no Rio Grande do Sul. A 13ª Vara Federal em Curitiba e a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A portaria que determinou a correição extraordinária foi assinada hoje. As correições são abertas para identificar erros e eventuais excessos cometidos por magistrados em todas as fases dos processos judiciais, para que se possa corrigir possíveis abusos. Na portaria, o corregedor cita a existência de diversas reclamações disciplinares em face dos juízes e desembargadores que atuam na 13ª Vara Federal e na 8ª Turma do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas o corregedor Luiz Felipe Salomão não dá detalhes. A correição está em segredo de justiça. Os trabalhos estão previstos para começar amanhã e devem durar até sexta-feira. A apuração interna vai ser conduzida por uma equipe de 3 magistrados auxiliares, um desembargador e 2 juízes, além de 3 servidores da Corregedoria Nacional. Eles vão analisar documentos e podem, inclusive, chamar pessoas para serem ouvidas. Ao fim das investigações, a equipe entrega ao corregedor um relatório com as conclusões. Entre os que irão falar está o juiz Eduardo Apio, que vai ser ouvido amanhã por videoconferência. Na semana passada, o TRF4 determinou o afastamento dele do comando da 13ª Vara Federal em Curitiba. A decisão ocorreu depois que o advogado João Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli, da 8ª Turma, recebeu uma ligação telefônica suspeita. Uma perícia da Polícia Federal afirmou que a voz do interlocutor teria chances grandes de ser do próprio Eduardo Apio. Ontem, o juiz recorreu ao CNJ para voltar ao cargo. A TV Globo apurou que a correição tem poderes para analisar ações tomadas em anos anteriores pela 13ª Vara, que já foi comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, pelo juiz Luiz Bonat e pela juíza substituta Gabriela Hart. No TRF4, entre os gabinetes a serem auditados, está o do desembargador Malucelli, que recentemente se declarou suspeito para julgar casos que envolvem a Lava Jato, já que o filho dele é sócio no escritório de advocacia do senador Moro e da mulher dele, a deputada federal Rosângela Moro, ambos do União Brasil. Ultimamente, o TRF4 reverteu diversas
decisões de ápio na Lava Jato. Nem o tribunal, nem a 13ª Vara quiseram comentar a instalação da correição. Pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia, bombardeios atingiram áreas civis na Rússia. De novo para o território russo, drones atingiram uma das áreas mais prestigiadas da capital, Moscou, onde vive a elite russa e também o presidente Vladimir Putin. Moradores disseram ter ouvido estrondos entre 2 e 3 da manhã, seguidos pelo cheiro de gasolina. Segundo o governo russo, foram 8 drones desviados com bloqueadores eletrônicos. Em 3 de maio, um drone explodiu sobre o edifício do Kremlin. Vladimir Putin classificou o ataque de hoje como uma resposta terrorista à população civil, depois que a Rússia atacou o quartel da inteligência militar da Ucrânia. Não fomos nós que começamos esta guerra. Foi o regime de Kiev que começou na região de Donbás em 2014. O assessor presidencial ucraniano Mikhail Podolyak negou o envolvimento de Kiev, mas disse que a Ucrânia está gostando de assistir aos eventos. A Casa Branca declarou que não apoia ataques em território russo e que o foco americano é ajudar a Ucrânia a recuperar o seu território. Em Kiev, pelo menos uma pessoa e 4 ficaram mortas no terceiro ataque russo em 24 horas. A defesa aérea da Ucrânia teria destruído mais de 20 drones. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que os mísseis americanos conseguem eliminar 100% dos foguetes russos. O mundo precisa ver que o terror está perdendo, concluiu Zelensky. A seguir, as oitavas de final da Copa do Brasil. O tenista brasileiro Thiago Wild venceu o russo Daniil Medvedev na primeira fase do torneio de Roland Garros, na França. 3-2 para o brasileiro, que ocupa a posição de número 172 no ranking. O Medvedev, segundo colocado no ranking, foi eliminado. Na próxima fase, o Thiago Wild vai enfrentar o argentino Guido Pella. Começam amanhã os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pode ser por um pedido de um jogador entusiasmado. Convocar a torcida a partir de hoje. Tem que fazer aí desconto no ingresso, tem que liberar a mulher, criança, para a gente lotar isso e fazer alguma coisa a nosso favor. Ou mesmo pelo apelo dos confrontos em si. E que confrontos? Tem clássico regional, encontro entre os maiores vencedores da competição. Todo mundo quer passar de fase. E as torcidas também precisam fazer a parte delas. A rodada decisiva das oitavas de final da Copa do Brasil começará amanhã e você, torcedor que está interessado em ir ao estádio, é melhor chegar cedo para poder fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Escolha um lugar com calma, com tranquilidade, porque espaços vazios serão raros quando a bola rolar. Os ingressos para o Fla-Flu no Maracanã e para Cruzeiro e Grêmio no Mineirão estão praticamente esgotados. O público no Morumbi para São Paulo Sport deve passar dos 50 mil. E o Inter já confirmou a presença de pelo menos 30 mil torcedores. Além das torcidas de Corinthians, Botafogo, Fortaleza e Bahia, clubes que têm um mando de campo, que prometem encher os estádios. Para aquecer, a gente já tá, vambora, Bahia, 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 e a torcida ganha qualquer jogo. Mais de 350 mil pessoas devem acompanhar os jogos desta rodada da Copa do Brasil nas arquibancadas e outras milhões vão assistir pela televisão. O Fortaleza é o time que vem do pior resultado, 3-0 para o Palmeiras. O clube fez uma promoção de ingressos a R$10 para tentar lotar o Castelão. Serão 6 arenas de Copa entre os 8 estádios da rodada. Mais o Newton Santos e o Morumbi, que também comportam um bom público. Força para os mandantes, pressão para os visitantes. Se fala de Corinthians, mesmo no momento difícil, a torcida tem apoiado, né, o time, né, dentro da sua casa, né, mas como eu falei, a gente tem um resultado a nosso favor. Ter a torcida a favor. Apoio que pode ser decisivo para a classificação. Só não pode desafinar em campo. Fora dele, tudo bem.
Vamos, meu Inter, vamos, meu Inter. Ele vai golear mais uma vez. Amanhã o futebol na Globo é depois de Terra e Paixão. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Remo e Confiança pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas notícias da equipe do Remo e também as últimas informações da equipe do Confiança. O Remo, que vem muito mal na Série C, 4 jogos e 4 derrotas, precisa começar a vencer para sair dessa crise. Já o Confiança, que vem de derrota na última rodada, mas vem bem no campeonato, quer 3 pontos hoje porque vencendo, assume a vice-liderança. Então se você é torcedor do Remo ou torcedor do Confiança, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Remo e Confiança se enfrentam nessa terça-feira pela 5ª rodada da Série C. A bola rola às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Baenão, em Belém do Pará. O Remo não vive boa fase na temporada. Na última sexta-feira, o clube perdeu o título estadual em casa para o Águia de Marabá, na disputa de pênaltis, vencendo a partida no tempo normal por 2-1. Na Série C, são 4 derrotas em 4 jogos e a lanterna da competição. Para tentar mudar esse cenário, a diretoria demitiu o Marcelo Cabo e contratou o Ricardo Catalá para comandar a equipe. Após a derrota para o São Bernardo na última rodada, o Confiança quer reencontrar o caminho das vitórias para reassumir a vice-liderança e igualar a pontuação da equipe paulista. Uma goleada por mais de 5 gols de diferença coloca a equipe do Confiança na liderança da Série C. Pelo lado aí do Remo, com pouco tempo para treinar a equipe, o Ricardo Catalá faz a estreia logo mais e deve manter a mesma base que começou o jogo contra o Águia de Marabá. As mudanças, se houverem, devem ocorrer na zaga, com a entrada de Diego Ivo no lugar do Diego Guerra, e no meio, com o Claudinei na vaga de Soares. Então a provável escalação do Remo deve ter o Vinícius, Diego Guerra, Ícaro, Leonan, Lucas Marques, Claudinei, Anderson Uchoa, Pablo Roberto, Pedro Vitor, Gia Silva e o Muriqui. Já pelo lado do Confiança, o treinador não terá o Adalberto com estiramento na coxa e deve escalar Salazar na zaga ao lado do Adrian. Com a atuação abaixo na última partida e substituído ainda no intervalo, Lucas Vieira pode dar lugar a Charles no time titular. Então a provável escalação do Confiança deve ter o Paulo Gianesini, Adrian, Salazar, Felipe Borges e Lennon, Fábio, Bruno Camilo e Johnny, Edson Negueba, William Santana e Lucas Vieira. O jogo vai ser apitado pelo Luiz Augusto Silveira Tisney, com o assistente número 1 Éder Alexandre, assistente número 2 Diogo Bernt, quarto árbitro Jonathan Costa de Araújo. Atualmente, como a gente já disse, o Remo é o lanterna da competição. São 4 jogos e 4 derrotas, 4 gols marcados e 9 sofridos, e um saldo de -5. Já a equipe do Confiança, quarta colocada, 4 jogos, 9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota, 5 gols marcados, 4 sofridos e um saldo positivo de 1 gol. Na rodada passada, o Remo jogou fora de casa e foi derrotado pelo São José pelo placar de 2-1, e o Confiança foi derrotado fora de casa pelo São Bernardo por 3-1. Aí na próxima rodada o Remo joga fora de casa, enfrenta o Brusque, e o Confiança vai jogar em casa e vai receber a equipe do Amazonas. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.